Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre sistema com pressão a vapor, né, a gente viu lá os 4 elementos principais. Um desses elementos é um dispositivo que opera ocasionando a expansão do fluido, né? Não é um processo reversível, na verdade é uma válvula que ocasiona um processo irreversível, ok? E a partir disso, ok. E a partir disso, né, a gente tem esses componentes básicos do sistema, ok? Eu gosto de falar que esses componentes, deixa eu ver aqui, casos que nós conhecemos, aqui tem vários componentes. Se vocês olharem um sistema de refrigeração, no geral vai ter que ter esses 4 componentes. Os outros são acessórios para melhorar, né, o desempenho do sistema ou fazer um controle. Mas no geral, o que nós podemos ver aqui dos sistemas básicos, né? Deixa eu colocar aqui, opções do ponteiro, a caneta. Então, aqui a gente tem o condensador, certo? Que faz a troca térmica. Posteriormente, o outro equipamento que a gente tem a necessidade é um dispositivo de expansão. No nosso caso aqui, a gente tem uma válvula de expansão, que é o que a gente vai focar hoje. Perfeito? E a gente também tem o compressor, ok? E por aqui está nosso evaporador, logo após a saída, ok? Então, aqui está nosso dispositivo de expansão, aqui está nosso evaporador, aqui está nosso condensador, ok? E aqui está o nosso compressor, ok? Se a gente for lembrar lá, né, o professor sempre faz, no geral, de forma simplificada, 2 quadradinhos, um indicando o evaporador, né, o outro condensador. Aqui a gente tem o compressor, certo? E a gente faz esse sistema bem simplificado, ok? E aqui está o nosso dispositivo de expansão. São esses 4. Então eu vou falar um pouquinho dos tipos de dispositivos de expansão que existem, tá bom? Então se vocês forem procurar, vai ter lá no livro do Stokes de Abardo, no capítulo 10, tá bom? Existe uma parte aqui que eu acho muito interessante no capítulo 13, tá bom? Mas eu só vou fazer um comentário aqui. E outras, né, as notas de aula, o material suplementar que eu deixo para vocês. Deixa eu ver se eu vou sair daqui da apresentação. Vou descartar, né, porque eu não quero isso aqui. Deixa eu abrir a página aqui. Então, eu sempre deixo um material de apoio, né, que é meu conselho. Leiam, pessoal, certo? Se um dia vocês precisarem, vocês vão ter essas informações aí na Cuca, depois vocês procuram com mais calma. A gente não vai chegar a fazer um dimensionamento tudo bonitinho, mas aqui tem um detalhe maior, que às vezes eu posso deixar faltar em aula. Então aqui tem a próxima leitura, tá bom? Essa parte aqui é um livro interessante, Eficiência Energética, tá bom? Isso aqui é mais para sistemas de refrigeração industrial, ok? Que ele vai fazer esse comentário e a gente vai também discutir aqui. Então leiam, meu conselho, leiam esses materiais aí por questões didáticas, ok? Então, né, aqui está o nosso sistema. Então, aqui no interior a gente tem um fluido refrigerante, que vai ser um tema aí da próxima, de um debate, tá bom? Ele passa por um ambiente externo, esse aqui está o meu condensador, existe reservatórios, outros dispositivos, mas o que mais nos interessa é essa válvula de expansão, tá bom? Existem válvulas das formas mais simples, com controles mais simples, com controles mais aperfeiçoados, tá bom? Então, eu vou dar uma visão por cima, né? Então, o que é a válvula, né? A válvula é um dispositivo de expansão, perfeito? A gente tem perda de carga no nosso sistema. Quem vai produzir a maior perda de carga, normalmente lá da pressão do condensador até a pressão do evaporador, vai ser essa válvula de expansão, e sendo utilizado um fluido, né, a gente consegue fazer que esse fluido caia a temperatura. Uma outra função dessa válvula de expansão é fazer a regulagem dessa vazão máxima. Algumas têm esse controle, outras são feitas para atuarem dentro de determinadas faixas, tá bom? Mas, no geral, é a válvula de expansão que faz esse controle da vazão máxima, tá bom? E até dessa queda de pressão. Okay? Então, os dispositivos de expansão, válvulas, têm a função de proporcionar uma redução de pressão do fluido refrigerante que sai do condensador e vai ao evaporador. Então, no geral, a perda de pressão que vai ter é toda aquela que o compressor teve que fazer. Então, a válvula é parecida com a torneira de casa, tá bom? A gente regula a vazão que vai ter. Só que a gente ali que está regulando. A válvula, normalmente, ela deve ter algum dispositivo ou ela trabalha com uma vazão quase fixa com uma pequena variação, trabalhando junto com o compressor, tá bom?
Então, no geral, ela tem o controle da queda de pressão, ok? Controla o fluxo de líquido, ou é para atender fazer esse controle, e permite somente o vapor superaquecido entrar no compressor. Algumas válvulas têm esse controle com melhor precisão, a gente já vai comentar. Então, aqui, ó, só para título de curiosidade, deixa eu pegar aqui, opções ponteiro, caneta, tá bom? Então, aqui a gente tem a vazão do refrigerante e a pressão do evaporador. E aqui a gente tem a pressão do condensado. Então, se a válvula tiver 100% aberta, eu vou ter uma curva aqui, né, de queda de pressão conforme a vazão. Se eu for aumentando a vazão, né, um comprimento já característico, a perda de carga vai ser maior, então eu consigo reduzir mais ainda a pressão de evaporação, tá bom? Então aqui ela está trabalhando 100% aberta. Mas aqui, ó, ela vai trabalhar com uma vazão máxima, tá bom? Às vezes eu não quero trabalhar numa situação parcial. Como que eu faço isso? Então eu faço uma curva de queda de pressão muito maior conforme a vazão de refrigerante. Essa curva aqui está um pouco, a gente poderia ver ela, né, de uma forma tombada, se eu pegasse e tombasse para a direita. É a mesma curva, né? A gente tem aqui perda de pressão, tá bom? Sobre velocidade do fluido ou vazão máxima. Então, eu tenho uma curva aqui de perda de pressão, tá bom? Que eu tenho na linha, e tenho uma curva aqui de eficiência do meu compressor, ou da minha bomba, vocês podem imaginar. Então, vai existir um ponto aqui de equilíbrio, de ΔP, onde vai dar uma determinada vazão. Se eu abrir mais a válvula, né, ou fechar nesse caso, eu vou ter uma outra curva mais acentuada aqui de queda de pressão. Então, eu consigo regular essa perda de pressão e a vazão máxima dessa forma, tá bom? A ideia aqui é essa ideia da válvula de expansão. Só que eu posso trabalhar com ela totalmente aberta ou numa determinada situação, ou ela vai trabalhar com uma perda de carga fixa por uma determinada vazão máxima, tá bom? Em regime permanente. No geral, podemos classificá-la, tá? Então aqui é mais a classificação. Então aqui eu já deixei aqui algumas formas, tá bom? Manuais, propriamente dito, você vai, abre e fecha, né? As válvulas de expansão normalmente trabalham. Entenda isso daí como válvula geral, né? Certo? Tem as válvulas que nós utilizamos aí ao longo de outros equipamentos, tá bom? Então existe a possibilidade de ter um operador fazendo isso. Existe uma forma também de fazer essa queda de pressão por tubos capilares. Na verdade, não que seja um tubo de dimensão capilar, na verdade, isso daí está de 1 milímetro, né, a 3 milímetros, ou até menos aqui, né, com comprimentos aí até 2 metros. São tubos pequenos, a gente vai mostrar aqui, certo? E ele consegue manter uma certa perda de carga para uma determinada vazão. E depois existem as automatizadas, né? Esse aqui é já para sistemas de maior porte. Então, a grosso modo, né? Algumas delas mais antigas são as pressostáticas, tá bom? Que a regulagem é dada pela pressão do evaporador com a pressão do condensador. Existe daí um avanço das pressostáticas, que daí são as termostáticas, tá bom? Vocês lembram lá que eu falei para evitar vapor superaquecido, líquido vá para o compressor? Então, essas termostáticas aqui, elas têm um certo controle para isso, né? Ela mede uma temperatura a mais e, a partir disso, elas fazem essa regulagem. E também existe a possibilidade de boias, né? Isso daqui é para sistemas que estão inundados, e conforme onde essa boia está, né? Se vai abrir ou fechar, imagina a caixa d'água, né? A caixa d'água é uma boia que está do lado de dentro, né? Da caixa, então seria de baixa pressão, ok? Se essa boia estiver do outro lado, né, então daí a gente chama de alta pressão, porque está na mesma pressão do condensador. Daí a gente vai tentar mostrar. Então, o manual, eu preciso de um operador que tenha essa acessibilidade, né? Igual eu sempre comento, nunca vi isso daí, mas lá se sabe se existe algum sistema, né, que ele não varie tanto a vazão, a carga térmica. Então, eu posso controlar dessa forma com o operador, tá bom? Então, tem um baixo controle, né? Nenhuma mudança de carga do sistema. Opera um sistema que possui carga térmica aproximadamente constante. É difícil, nunca vi isso daí, tá bom? Então, o operador vai lá e ele vai mexendo e com a sensibilidade dele, ele vai percebendo essa abertura ou não desse dispositivo de expansão, tá bom? Então, aqui alguns tipos de válvulas que existem, né? Isso aqui, em tese, era para ser aprendido lá em mecânica dos fluidos ou algo parecido. Então, eu tenho um esquema de borboleta, tá bom? É um círculo onde eu tenho um eixo aqui. Então, conforme eu mexo, ela abre, né?
Então, isso aqui é muito parecido com o dispositivo do carro. Existe a de globo, certo? Então, conforme eu vou fechando aqui, né, existe um passo onde eu consigo fechar ou abrir mais esse espaçamento aqui, tá bom? E aqui normalmente é um globo que fica aqui. Existe de ângulo, perfeito? Que às vezes ela tem um determinado formato aqui para fazer esse encaixe, tá bom? As de esferas você já tem um controle muito melhor do que das borboletas, é uma semi-esfera aqui que você vai virando e ela tem uma abertura no canto. Existe os de gaveta, com uma precisão melhor, tá bom? Você abre ou fecha aqui, ela tem um outro formato aqui que ela permite isso daqui, ou na hora que você fecha totalmente, ok? Então, o que existe são esses tipos de dispositivos, tá bom? Da forma manual. Existe um sistema, né? A termostática trabalha muito com esse esquema quase de gaveta, tá bom? Então, as manuais, normalmente, o que eu conheço são mais, né? Você tem lá seu sistema. Vamos pegar aqui um sistema de refrigeração. Então, você tem alguns sistemas manuais para se fechar, né? Às vezes, quando um dispositivo de expansão não está funcionando, ou você quer fazer um reparo. Então, você liga lá o compressor, né? Ele vai jogar quase todo esse líquido, ou parte do fluido, para um reservatório, e você fecha, né? Para não ocorrer o fluxo para o evaporador. Então, daí você consegue fechar e para fazer a desmontagem de uma parte do sistema, tá bom? Então, esses são os tipos de válvulas manuais que existem no serviço. No geral, até tem o nome aqui, né? Válvula de serviço, tá bom? É válvula de expansão manual. Então, você tem uma automática, mas às vezes você quer fazer alguma manutenção. Então, você abre ela para dar uma perda de carga maior aqui, uma parte aqui não funcional, você fecha essa e essa, para fazer uma troca desse sistema, aí vai conforme o gosto do freguês, tá bom? Mas vamos então o caso mais simples, né, utilizado para sistemas de pequeno porte, tá bom? Que são os tubos capilares, tá bom? Os tubos capilares, se vocês olharem aqui no nosso sistema, aqui está nosso condensador, aqui está nosso compressor, aqui está encapsulado, na verdade, é o nosso evaporador, tá bom? E aqui você tem um sistema do tubo capilar. Essa parte aqui, ó, é um tubo bem pequeno, tá bom? Em que ele permite, né, como você diminui o diâmetro, você aumenta a velocidade, a perda de carga é muito maior dentro desse sistema, então você consegue produzir aquela perda de carga necessária. Esses comprimentos aqui é 1 a 6 comprimento 1 a 6 metros, falei até 2, tá bom? E com diâmetro 0,5 a 2 milímetros, tá bom? O que acontece nesses tubos capilares? Normalmente, né, ele não vai ter esse controle ele vai ter a vazão, né, que vai estar fixado junto com o compressor, né, esses dois sistemas aqui que vão operar em conjunto, mas ele não tem condição de falar para o sistema se está mandando massa adequada ou não. Quem vai desligar no geral, né, vai ser o compressor conforme uma temperatura que o fluido possa chegar. Então, o que pode ocorrer, né? Antes do compressor sentir o caso aqui, pode estar vindo líquido, né? Ó, essa linha aqui, ó. Então, se olhar, até tem o isolamento térmico. Então, pode estar vindo líquido para cá e entrar líquido no meu compressor, vindo do evaporador. Tá bom? Então, para evitar esse tipo de coisa aqui, né, o que o pessoal faz é fazer uma junção do tubo capilar, né, nessa tomada aqui do evaporador. Como assim, professor? Então, aqui que vai acontecer, né? Aqui passou o tubo capilar, tá bom? Tem aqui meu tubo capilar, então ele vai promover um resfriamento, porque isso aqui está frio. Então, isso aqui vai subresfriar um pouquinho mais durante a expansão, certo? E vai aquecer esse outro lado. Aquecendo esse outro lado aqui, eu posso fazer que saia superaquecido. Quando vocês fizeram um exercício, né? Existia um trocador de calor, um permutador, né? Nessa questão. Então, o que aconteceu foi isso. Em geladeiras antigas, esse tubo capilar, ele era colocado no lado externo. Só deixa eu ver aqui se tem esse tubo capilar aqui. Não tem. Eu vou procurar aqui na internet. Tá bom? Então, vou cancelar aqui, manter. Vou procurar aqui. Vou abrir uma página na internet. Deixa eu jogar para cá. Ok? Vou colocar tubo capilar na geladeira. Tá bom? Então, esse aqui seria nossos tubos capilares, né? É comprado em comprimento, né? Você tem um comprimento bem grande, né? Às vezes compra em tamanhos
20, 30 metros, tá bom? Se vocês olharem na geladeira, vou aumentar aqui. Ixi, a internet aqui também não tá das melhores não, viu? Deixa eu ver se eu acho um tubo capilar aqui, ó. Tem um outro aqui, mas deve ser vídeo no YouTube. Vamos pegar aqui, tubo capilar, ó. Então, essa parte mais grossinha é um secador, tá bom? Para tirar a umidade que esteja junto com o fluido refrigerante. E esse aqui é meu tubo capilar, mas ele não tá anotado junto. Ele fica, ó. Se vocês olharem aqui nesse outro desenho, vamos ver se eu acho aqui. Ih, propaganda. Isso aqui faltava depois uma edição. Então, aqui, ele está mostrando aqui o sistema, tá bom? E o capilar, ele está chegando aqui junto também, né? Mas ele fica lá perto do... Aqui, ó. Tá vendo essa saída aqui? Nesse caso aqui não tem, mas se vocês forem nas suas geladeiras mais antigas, né? A chegada do fluido que está vindo lá do evaporador, ele é enroladinho. Ó, se vocês olharem até a espessura aqui, eu acredito que esse daqui seja o que está vindo lá do evaporador. Tá bom? Então ele fica enroladinho aqui. Se vocês forem olhar numa máquina aí que trabalha com sistema de compressão, ele está enrolado. Só que às vezes, né, por causa dele estar enrolado aqui, sofrer alguns tipos de danos, né, o pessoal começou a colocar esse tubo capilar dentro desse tubo aqui. Tá bom? Vamos ver aqui um outro. Nossa, mãe. Aqui não faz isso aqui não, mas o tubo capilar está aqui dentro também, ele deve estar aqui. Tem alguma coisa enrolada aqui, eu não sei se esse aqui é nosso tubo capilar, tá bom? Vamos pôr aqui tubo capilar enrolado. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Não está sendo mostrado aqui. As geladeiras novas, eles já não trabalham mais com isso aqui, tá bom? Ele fica aqui internamente. Ok? Mas se vocês pegarem alguns sistemas aí na República, algumas geladeiras mais velhas, ele era enrolado do lado externo, ok? Então esse aí é o nosso, ó, tubo capilar aqui, ele ficava enrolado aqui fora, tá bom? O que acontece com o tubo capilar, né? Existe, como se faz na prática? O jeito mais visitante de se fazer do técnico, né, é tentativa e erro. Corto 20 metros, é muito grande, mas corto 5 metros, ponho lá o sistema, faço a soldagem e verifico a pressão do evaporador. Deu? Não deu, então tem que ser menor. E chega um ponto que ele já sabe, para aquele determinado compressor, para aquela faixa de temperatura, ele sabe que deve reduzir ali tanta temperatura, né? Então ele vai cortando até chegar à temperatura que quer no evaporador, tá bom? Você lembra lá da curvinha? Quanto mais tubo, em tese, mais perda de carga. Ok? Só que eu diminuo a vazão máxima. Existe um método analítico que está presente no livro do Stoker-Jabard. Ele é interessante, esse método, certo? Ele utiliza balanço de massa, balanço de energia. Eu vou deixar esse método aqui, só vou comentar ele rapidamente aqui, vou pegar aqui e mostrar rapidamente. Existe um método gráfico, tá bom? No geral, na bibliografia nossa, manter. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui nessa dispositivo, não vai ter aqui, eu vou ter que abrir esse livro aqui, válvula Danfoss, não, devia ter deixado aqui essa, eu vou abrir aqui deixa eu pegar e jogar aqui, que daí eu acho aqui para vocês, né, tá no meu drive, backup, UFSCar, disciplinas, livros. Vamos procurar aqui transferência, refrigeração, manual não, conforto, manutenção do rede frio, refrigeração e ar-condicionado também não. Tem um livro aqui do Stoker, que na verdade eu tenho um PDF aqui, né, que eu achei na internet, vamos ver se está lá. Dispositivos de expansão, está aqui. Então aqui está a pressão de aspiração, vazão, aquela figura que nós vimos, tá bom? Se vocês pegarem esse mesmo livro aqui, né, tá aqui, ó. Então, o que o Stoker, né, o Jabard, né, o Stoker, Jabard foi quem fez a tradução. Ele pegou, né, ele vê aqui um ΔL, um comprimento ΔL, que produziria uma perda de 1 grau Celsius na perda de pressão. Como assim 1 grau Celsius? Então, olha a pressão do condensador, olha a pressão do evaporador, eu sei qual que deve ser
desculpa, 1 grau Celsius abaixo e vejo qual que é a minha pressão do condensador. Perfeito? E ele aplica aqui um balanço de quantidade de movimento, tá bom? Aqui é um balanço de massa, um balanço de energia, certo? E também um balanço de quantidade de movimento, tá bom? Então, se você olhar aqui, ó, vazão máxima, variação de velocidade, né, vai ser o quê, né? Então, essa quantidade de movimento aqui vai ser a perda de carga que vai acontecer. Essa perda de carga de P1 a P2, mais uma perda relacionada ao atrito, tá bom? O que ele faz é isso. E, posteriormente, né, ele fala, ó, a perda de atrito, eu pego uma perda média em determinadas situações, né, onde eu tenho minha vazão média, e calculo um fator de atrito, tá bom? Pego um Reynolds da parte inicial, um Reynolds da parte final, e faço um fator de atrito médio daquela situação. Ele vai explicando aqui o balanço de energia, ok? Chegando nesse balanço de energia, ele chega no equacionamento aqui que só tem duas incógnitas. Uma vai ser positiva, possivelmente, não sei se outra vai ser negativa, que vai depender das propriedades. E ele faz aqui um exercício para mostrar, ok? Então, mas aqui, né, a gente vai pegar um tubo capilar, não sei se isso aqui foi para o R12 ou para o R22, tabela 13.1, não, ele não falou. Mas aí o que vai acontecer, né? Então, ó, no comprimento inicial, 40 graus Celsius, a temperatura do condensador que vai sair, né? Eu tenho lá minha pressão do fluido, não vai ter comprimento nenhum, perfeito? Ele verifica as propriedades. Então, essa queda de pressão aqui, ele verifica, volta lá em todo o equacionamento, certo? E ele vai chegar, né? Que esse título, daqui para cá, a gente lembra que é isentálpico, né? Para achar as propriedades. Ele vai achar o volume específico agora nesse ponto, né? Que está 1 grau Celsius menor, e ele verifica qual que é o comprimento que eu precisaria. Então, ele precisa de um incremento de 0,231, né, metros, para causar essa perda de 1 grau Celsius, né, que é a pressão dessa pressão para essa aqui. Então, o comprimento seria esse aqui. Posteriormente, vamos ver agora de 39 para 38. Então, pego essa pressão, menos essa aqui, vejo as propriedades, calculo, né, o balanço de massa, o balanço de quantidade de movimento, e ele vai achar que precisa de um comprimento para causar a queda de pressão de 39 para 38 de 0,2 metros. Ele soma com o outro, então eu sei que o comprimento para cair até aqui, assim vai. E aqui vem sucessivamente, né, até as quedas de pressões que ele vai precisar. Se vocês olharem, né, nos primeiros casos, vocês vão ter uns comprimentos característicos grandes, tá bom? Aqui 0,2, 0,2, 0,17, 0,15. Só que conforme daí chega um ponto aqui, ó, se vocês verem que um pequeno aumento no comprimento, já faz uma queda de pressão violenta, tá? Então, você fica com um comprimento característico simples, não, um comprimento quase constante, tá bom? E a temperatura vai caindo, né? Isso aqui a gente conhece como escoamento blocado, né? Eu vou explicar. Você tem uma vazão depois que você não consegue mais. Por mais que você queira uma perda de carga, né? Você não faz essa perda de ocorrer muito mais, né? Você não consegue fazer mais vazão de massa, de fluido. Ela fica constante, tá bom? Isso aqui daí é o escoamento blocado, está sendo mostrado nessa figura, né? Que você está chegando a uma velocidade ali do fluido próximo da sônica, né? E sua vazão daí, ó, então pressão de aspiração, ela começa a cair, né? Você tem uma vazão e depois a sua vazão máxima fica constante, você não consegue mais fazer. Você vai ter perda de carga, só que sua vazão vai ficar constante, tá bom? Isso é o complemento, escoamento blocado. Não adianta pôr mais tudo. Às vezes você colocou 3 metros, você já consegue chegar na sua temperatura, tá bom? Mas às vezes com 2 metros você também conseguiria dar a mesma perda de carga, ou trabalhar com a mesma vazão máxima. Esse é o escoamento blocado que faz. O que o pessoal fala é dividir, colocar mais tubos capilares, né, para dividir essa massa entre tubos capilares para conseguir enviar mais massa para a mesma perda de carga. Tá bom? Então, esse é o método analítico. O método gráfico, vamos voltar lá. Se faz da seguinte forma, né? Alguém já fez os cálculos, tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui, né, a vazão para o R12 e o R22, eles devem ter características muito similares. Então, foi feito com um tubo de 1,63 milímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento, são condições de escoamento blocado. Então, conforme, né, você vai entrar lá com a pressão na entrada, ele, em tese já tem a pressão na saída, ok?
e você vai ver qual que é o seu comprimento desculpa, você vai ver qual que é o grau de subresfriamento. Então, ó, se você trabalhar sem estar com um título igual a zero, aqui título 0,5, então aqui, ó, líquido saturado. Então, você vai conseguir, nessas condições, um escoamento de 0,67, tá bom? Ah, mas se eu fizer 5 graus de subresfriamento, eu consigo uma maior vazão, né? Aquela mesma perda de carga, tá bom? No escoamento blocado. O que que acontece? Por isso que a gente faz um subresfriamento ou aconselha-se fazer o subresfriamento, que você consegue daí causar uma maior vazão. Só que isso daqui é para um tubo de 1,63 milímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento. Mas pode ocorrer que você vai trabalhar depois, né, com sistemas diferentes daquele que foi feito. Então, ó, se eu pegar aqui 2 metros, está mais ou menos por aqui, e subir, né, 1,63, você vai ter o fator de correção igual a 1. Ah, não, mas eu não pude trabalhar com isso daí, eu tenho só um tubo de 2 milímetros, tá bom? Então, ok, então você vai ter que fazer um fator de correção de quanto? Quase 1,6, tá bom? Se eu não estiver enganado, você vai precisar de um comprimento 1,6 vezes maior, porque você tem um diâmetro maior. Ah, não, mas eu só tinha de 1 milímetro, tá bom? Ah, tem 1 milímetro? Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui o comprimento do fio. Ó, se eu trabalhar aqui, o fator de correção é 0,4. Eu veria qual que é a massa que está indo, tá bom? Ah, não, mas eu quero trabalhar com como que eu posso falar aqui? Eu preciso dar uma mesma vazão máxima, tá bom? Então você faz mais ou menos uma questão disso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu tenho que ver se eu vou fazer correto aqui, né? Mas vamos lá. Aumentar lápis. Então você tem o fator de correção, tá bom? Que vai ser a massa que você viu lá no sistema, né? Que ele deu aqui, que tem que como ver a vazão máxima aqui, tá bom? Vai ser a massa que você achou, se eu não estou enganado, a massa real, tá bom? Então, por exemplo, se eu trabalhar nas mesmas condições, né? Eu vou lá, acho que essa massa no meu sistema, eu sei que é tanto, né? Então, sabendo lá a variação das entalpias, né? O efeito frigorífico, eu sei a carga térmica. Mas às vezes, vamos dizer que meu tubo é um pouquinho maior. Ó, então é 1,63, mas eu trabalhei com comprimento levemente maior, de 3 metros, né? Então, esse fator de correção aqui, ó, é próximo de 0,9. Então, quer dizer que essa massa aqui, né, na verdade, aqui é que eu achei na outra, tá bom? Então, eu vou achar minha massa que vai passar real, vai ser 90% da minha outra, tá bom? Então, existem esses métodos, né, esses diagramas aqui que facilitam esse cálculo, né? Mas é só para comentar. Existe também as pessoas que já fizeram, né, que tem uma planilha da Tecance, isso aqui é legal do ES, vou ter que voltar lá para a aula. Tá bom? Vou deixar esse programinha também aqui, que dá para ser feito, vamos ver se não vai dar pau. Foi feito pela Tecance, tá bom? Não sei que trabalho de quem foi feito, então dando os méritos que foi a empresa Tecance. Eu vou escolher por idioma português. Então aqui, né, eu tenho o meu sistema e vou definindo, vamos colocar aqui a carga térmica em watts, tá bom? Então, temperatura do evaporador, menos 20, temperatura de condensação, 40, de sucção, 30. Tem algum grau de subresfriamento? Qual é a temperatura do ambiente? Vamos pegar lá a pressão em quilopascal. E peço para ele calcular. Ele calculou e vem aqui no menu, nos resultados, ele dá lá que eu tenho que ter um comprimento de 0,28. Se eu der, né, vamos dados de entrada, um subresfriamento, vamos pôr aqui um subresfriamento de 5 graus Celsius, né? Vou lá em resultados. Então, isso aqui aumentou meu tubo capilar, que na verdade está dando uma vazão máxima maior, tá bom? Na verdade, menor, para 500. Vamos voltar aqui para os dados de entrada. Vamos colocar aqui que eu quero, em vez de 500 watts, eu quero 1000 watts, tá bom? Em tese, eu precisaria de um comprimento maior. Calcular resultados. Na verdade, está passando mais vazão, mais fluido está passando, então meu tubo capilar tem que ser menor, tá bom? É essa a ideia, peço desculpa ali do outro comentário.
Então, vai nesse formato, ó, 200. Então, o que eu precisaria, né? Eu preciso de um comprimento de 3 metros. Por que eu preciso muito mais comprimento? Porque eu tenho uma vazão menor de fluido, tá bom? Então, o que ele vai fazer esse jogo? Posso voltar aqui também, escolher um outro fluido, ó, o R22, tá bom? Então, isso que é uma questão dos fluidos. Se eu trocar por um outro fluido, tem que ver também se o sistema vai operar nas mesmas situações, tá bom? Então, aqui a planilhinha do sistema. Existem outras planilhas, existem outros métodos, mas aí é só para explicar para vocês. Então, eu não vou pedir para vocês fazerem um cálculo nenhum, embora existe lista aí que a gente resolva, às vezes, né, em prova, ou pelo menos para o aluno ter uma noção. Aqui agora, o caso das válvulas pressostáticas, né? A gente viu lá que no caso das válvulas da tubo capilar, não tem muito controle, é uma vazão quase fixa, né? Para um determinado comprimento que vai dar uma queda de pressão já pré-definida, tá bom? Com pequenas variações. Deixa eu ver aqui, light, ponteiro, caneta, tá bom? Então, o que acontece, né? Então, as válvulas pressostáticas vieram nesse sentido de poder fazer esse controle do evaporador, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho uma mola aqui, eu tenho um sistema de uma válvula colocada aqui, que conforme a pressão, né? Então, eu vou ter meu fluido aqui, né? Ele vai dar uma pressão aqui, e eu tenho essa pressão da mola. Se essa pressão do evaporador está aumentando, quer dizer que minha temperatura do ambiente está aumentando, então ele vai permitir mais passagem de fluido refrigerante. Se a pressão do evaporador está caindo, então essa mola ela vai tender a fechar, tá bom? Para evitar que esteja passagem de fluido refrigerante. Então é uma forma de fazer o controle da pressão do evaporador, tá bom? Eu posso vir aqui, afrouxar ou aumentar a pressão, né, nessa mola aqui, né? Promover um ajuste mais forte aqui para regular essa pressão, tá bom? Então o que acontece da pressostática é esse funcionamento. Ela regula a pressão do evaporador, mas elas são boas, né, também para cargas térmicas constantes, mas ela não consegue ter muita noção de como o meu fluido está saindo lá na saída, tá bom? Isso aí eu acho que é um ótimo sistema para sistemas, para ambientes inundados, tá bom? O que é isso, professor? Quando a gente vê evaporador, vocês vão me explicar isso. Tá bom? Então, que pode ocorrer vários tipos de formato, mas ainda não tem controle se só está saindo líquido ou se está saindo vapor superaquecido. Se estiver dando gorfada, né, está indo líquido para o meu compressor, é um perigo gigantesco de dar dano no meu compressor, tá bom? O compressor serve para vapor, para gases. Então, para isso daí, né, eu coloquei mais um sistema, então aqui essa termostática, ela tem um sistema de controle ainda por mola, que regula por parte da pressão do evaporador, então aqui, ó, tem um sistema que vai regular aqui a pressão que está o evaporador, só que além da mola, eu tenho um outro sistema aqui, uma outra membrana aqui, né, que também é um capilar, bem pequenininho, onde é um volume constante, e aqui eu tenho um gás, né, esse gás às vezes pode ser o mesmo tipo do fluido que está passando na linha, ou pode ser um gás especial. O que vai acontecer nesse sistema aqui, ó? Então, esse gás aqui, ele está dentro de uma câmara, tá bom? Eu posso supor que ele seja um gás ideal. Então, eu tenho que PV1, T1 vai ser igual a P2, V2, T2. Só que os volumes iniciais e finais são iguais. Então, vai existir uma relação das pressões referente às temperaturas. Tá bom? E o que acontece, então? Esse tubo capilar, ele tem um contato bem amplo aqui na saída do evaporador, que ele vai ficar captando a temperatura. Então, se a minha temperatura começa a subir aqui, essa pressão tende a subir, tá bom? Ela subindo, o que ela vai fazer? Vai pressionar mais aqui. Está falando que está saindo gás muito superaquecido aqui na saída, ok? Então, se está saindo muito, quer dizer que está indo pouca massa para o meu sistema, né? Pouca vazão máxima. Então, quer dizer que abre um pouquinho mais a válvula, perfeito? Passado um tempinho, a temperatura aqui começa a cair. Caindo essa temperatura, ela começa também a cair essa pressão que está dentro desse sistema. Caindo essa pressão aqui internamente, né? Ela vai tentar fechar, ok? Até ficar numa temperatura de equilíbrio.
Então, o que que eu faço? Né? Eu faço uma regulagem que essa temperatura aqui seja mais ou menos uns 5 graus acima que estaria a minha temperatura do evaporador. Ó, veja que aqui está a minha pressão do evaporador. Então, eu consigo fazer essa analogia, tá bom? Então, eu consigo ficar variando a vazão máxima sem precisar ligar e desligar o compressor, né? Na verdade, quem que vai estar fazendo parte dessa regulação vai ser a válvula, ok? Só que tem um pequeno porém. Aqui depende muito, né? O evaporador é um trocador de calor, né? Se eu quero mais troca, ou aumento a área ou aumento perca de carga, tá bom? Então pode ter evaporadores que vão ter perdas de cargas desprezíveis, nesse caso aqui está colocado como 20 kPa, né? A perda, então pega desde a entrada e na saída. Entrou 1520, não pode sair 1500, tá bom? Aliás, pode chegar até 1500, não posso abaixar essa pressão, que a perda está sendo muito excessiva lá dentro do evaporador. Se essa pressão começa a ser excessiva, eu já tenho que usar uma outra válvula, né? Que a gente daí chama de equalização externa. Então, essa aqui é a equalização interna e essa aqui é a equalização externa. Então, se vocês olharem, né? Essa válvula, né? Esse sistema aqui tem um tubo capilar, que está aqui, né? Aqui está a ponta dele que fica lá na saída do evaporador, certo? Ele tem aqui um ponto aqui da regulagem da molinha, certo? Para eu regular a temperatura que eu quero inicialmente que fique de regulagem ou de superaquecimento. E tem um ponto daí que vai para o evaporador. E tem um ponto que está vindo aqui do meu condensador, tá bom? Então, ele já pega essa pressão aqui do evaporador para fazer essa regulagem, tá bom? Só que, se eu pegar essa pressão do evaporador, pode ser que o superaquecimento não esteja correto, porque está tendo uma perda de carga excessiva. Então, eu vou ter que ter um ponto a mais aqui, que ao invés de pegar somente a pressão do evaporador na entrada, eu vou pegar a pressão do meu evaporador, do meu trocador de calor, lá na saída, né, para saber quanto que foi a perda de carga, tá bom? Então, eu tenho que ter um ponto a mais, tá bom? Vamos tentar ver aqui nessa equalização interna. Então, na equalização interna, acho que compensa olhar essa parte aqui. O que, que vai acontecer, né? Eu vou ter uma pressão vinda do tubo, eu vou ter uma pressão do meu fluido exercido aqui, tá bom? E eu vou ter uma outra pressão da mola, spring. Só que conforme vai passando aqui dentro, se vocês olharem, minha pressão do evaporador ainda está fixa, né? A perda é muito pequena, né? Possivelmente é um evaporador maiorzão da parte interna, então não vai ter tanto. Então deu 4 graus Celsius aqui, que é a perda de carga, que está com a pressão de evaporação 250. Chegou aqui, tá seco, tá bom? Então vai acontecendo o superaquecimento. Então aqui, ó, nesse caso, ainda está 250 kPa, que é a mesma pressão que está aqui. Então, eu posso usar essa válvula de regulação interna. E essa temperatura aqui está 5 graus acima. Então, o sistema vai ficar se equilibrando sem erro nenhum. Só que se que acontece, vamos dizer, de vez em ser 250 aqui, aqui já é 240. Aqui já vai para 220. Aqui vai para 190. Se a gente olhar a temperatura de mudança de fase 190, né, já vai ser outra temperatura, vai ser menor. Então, pode estar ocorrendo um superaquecimento excessivo aqui e a válvula abrindo, né? Então, o que vai acontecer? Aliás, a válvula fechando. Então, daí não é aconselhado essa regulagem interna, utilizando essa pressão. Eu preciso de um ponto de pressão aqui na saída. Então, de vez de pegar essa pressão aqui do início do evaporador, eu pego minha pressão lá na saída do evaporador. Vocês lembram lá que eu falei aqui, ó? Vamos imaginar que deu 190, né? Então, aqui no caso é 188, ok? Então, ele faz a regulagem, né? Então, tem aqui a pressão de 188, em vez de 250. Tem a pressão que está vindo aqui do tubo capilar, no caso 239, e tem a força daí da mola, por um determinado ajuste, 51, tá bom? Então, essa aqui é a equalização externa. Então, quando eu uso uma equalização interna e quando eu uso uma equalização externa? Ver a perda de carga no evaporador. Se a perda de carga é acima de 20 kPa, é bom usar uma equalização externa. O que você vai precisar? Fazer um furo lá na saída do evaporador, se já não existir, né? Um furo extra e fazer a conexão da sua válvula de expansão termostática, tá bom? Eu posso utilizar uma válvula de equalização externa em um sistema que poderia ser de equalização interna, mas eu não posso usar uma válvula de equalização interna no sistema, né, que teria que trabalhar com equalização externa, tá bom? Vai haver esse pepino. Então, isso aí vai de projeto.
Aí, outros tipos de válvulas de expansão são as tradicionais, né, parecido muito, né, você tem um sistema aqui que abre ou fecha conforme o nível, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a boia fica do lado que está vindo o condensador, você tem um reservatório de líquido aqui, ela fica regulando essa abertura, tá bom? Isso aqui é quase muito parecido com a parte lá do Schiller, né? De vez em ter uma válvula com um ajuste fino aqui, eu posso usar uma boia, tá bom? E inversamente, aqui é um sistema que está inundado. Imagine que aqui tem um evaporador, esse evaporador sempre vai trabalhar inundado, e ele volta aqui, né? Aqui é a saída daí do vapor saturado, né? Então, eu só fico regulando isso daqui para manter um determinado nível de líquido no evaporador, tá bom? E depois existem as válvulas de expansão, né? Qual que é o mal da termostática tradicional de trabalhar com gás? Ela trabalha com gás ideal dentro de uma faixa de temperatura e pressão, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui é usar dispositivos eletrônicos, né, um termistor, tá bom? Que conforme a temperatura que está aqui, ele vai modificar essa resistência. Então, vamos imaginar um sistema que, aumentando a temperatura, tá bom? Vamos ver se vai... Então, se eu aumentar a temperatura, essa resistência aqui do termistor vai aumentar, tá bom? Eu aplico aqui uma tensão constante, tá bom? Então, o que que tá lá, né? U é igual a R, I, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Se eu pegar e essa resistência aumentar, e aqui eu tenho uma outra resistência, tá bom? Então, vai passar uma determinada corrente. Então, como aumentou a resistência, essa corrente vai ser menor. Passando uma corrente menor, esse aquecimento aqui vai ser menor. Aqui eu não sei se tem algum outro gás, como que vai funcionar, acredito que talvez seja um gás aqui, tá bom? Mas eu passando uma corrente menor aqui, né, ele vai aquecer menos esse gás que está aqui dentro. Então, ele vai tender a abrir, tá bom? Então, funciona dessa forma. Só que, por algum motivo, ele abriu e está passando um fluido maior aqui, né, de fluido refrigerante, então essa temperatura cai. Essa temperatura caindo, né, vamos falar agora que essa resistência vai cair. Então, essa corrente aqui vai modificar, ela vai aumentar, tá bom? Aumentando essa corrente aqui, eu tenho uma outra resistência aqui no sistema, né? Ele vai aquecer mais ainda o gás que está aqui, e daí tenderia a fechar. Pode também funcionar para o sistema inverso, né? Se vocês imaginarem. Isso daqui tem um controle muito mais preciso, você pode trabalhar com muitas outras variações, tá bom? Então, pessoal, sobre válvulas, em geral é isso. Se vocês olharem catálogos, normalmente o catálogo ele vai pedir a capacidade frigorífica desejada, a temperatura de evaporação e de condensação. Se tendo a temperatura de evaporação, condensação mais grau de subresfriamento, vocês vão ter noção do efeito frigorífico. Tendo noção do efeito frigorífico e a capacidade frigorífica desejada, vocês vão ter a vazão máxima. Se vocês tiverem a temperatura de evaporação e condensação, vocês vão ter a perda de carga. É tudo funcionando nesse princípio. Mas também você pode ter a temperatura frigorífica desejada, a temperatura de evaporação e a queda que se teria na pressão, tá bom? É a mesma coisa. Você tendo a queda de pressão, você vai saber a pressão do condensador, tá bom? E também o grau de subresfriamento. Então, ó, vai ter, assim, tabelas desse formato e correções a serem feitas. Então, por exemplo, aqui, ó, o cuidado que vai ter que ter. Nesse caso, funciona com fluido R22. T significa uma válvula termostática. E é uma equalização de pressão externa, certo? Ok? E EX, eu acho que é... Não, vamos ver aqui se eu acho aqui. E equalização de pressão externa. Então, essa aqui é uma válvula que precisa de um sistema externo. Esse X aqui deve ter um outro significado. Mas, no geral, essas aqui são de regulação interna, essas aqui são de regulações externas. Aqui é dada a capacidade nominal, que eu uso lá na fórmula depois de correção, tá bom? E eu preciso daí verificar se minhas condições foram iguais. Né? Nesse caso aqui, né, foi feito com a temperatura refrigerante da válvula de 28 graus Celsius, temperatura de condensação de 32, ou seja, um grau de resfriamento de 5 graus Celsius, uma temperatura de evaporação de 5, tá bom? E, posteriormente, aqui tem outras capacidades, né? Eu falei, ou dou a temperatura de evaporação e condensação, eu posso dar uma queda de pressão com a temperatura do evaporador, tá bom? E aqui daí a capacidade nominal do meu sistema.
Então, para uma de 15, com uma queda de pressão lá de 8, né, ele dá aqui a vazão que teria que ser, aqui agora eu já não sei se é a capacidade real do meu sistema. Então, de vez de ser 3, seria 3,84, e assim vai indo. Ok? E aqui é só uma mudança. TR para BTU, né? Que aqui agora eu não sei se está em TR ou em BTU. Ok? E aqui ele fala que o superaquecimento de 5 e um subresfriamento de 5. Isso aqui precisa ser feito também. E depois aqui tem o jeitão, né, que ele faz para fazer as correções. Então, vamos dizer, né, que eu tenho um sistema que trabalha com 3,55 TR, temperatura evaporador 4,4, a temperatura de condensação 3,37, né, e a temperatura do líquido é 3,2. Então, eu vou lá, acho minha pressão, né, do evaporador, minha pressão do condensador, e eu sei que a minha perda de carga é 8,6, ok? Venho aqui, né, nesse caso aqui, ele dá as condições, né, os catálogos favorecem, só toma cuidado que talvez isso aqui esteja errado, né? Então, eu venho aqui próximo do meu 32, ok? Tá 32 aqui, meu fluido é o R22, né? Para essas condições aqui, né, eu precisaria fator de correção de 1,06. Então, eu pego aqui esse 1,06 e divido ele, tá bom? Para fazer esse cálculo. Aqui está errado nessa tabela, isso aqui eu já vi. Então, eu precisaria, na verdade, de um Q de evaporação aqui, seria um 3, ok? De 3,35 TR, né? Para escolher no catálogo. Precisaria ser o mesmo 3,35 que 3,55. Então, ó, né, capacidade corrigida, a queda de pressão, temperatura do evaporador, eu vou lá na minha tabelinha, tá bom? Do evaporador é 4,4, qualquer coisa eu faço a interpolação dos valores que eu tenho, tá bom? E vou procurar uma 3,55, 35, ok? A queda de pressão aqui que eu precisava. Não tem. Posso escolher uma a mais, não tem erro não, tá bom? Porque daí tem aquela parte do escoamento blocado. Então, aqui também, né, tem para várias temperaturas de evaporação e as quedas de pressão que ocorrem, tá bom? No geral, os catálogos vocês vão ver desse formato ou similar a esse aqui, tá bom? Mas eu não vou entrar em tantos detalhes, que isso aqui era uma coisa que eu pedi ao pessoal para quando precisava selecionar os equipamentos, tá? Hoje vocês não precisam disso, às vezes cada fabricante tem o seu formato e hoje deve ter programas para facilitar. Mas eu acho que o interessante é vocês terem essa noção sobre como funciona as válvulas de expansão, tá bom? Eu acho que é o mais interessante é isso aqui, ó. É um dispositivo que tem a tendência de fazer um controle da velocidade e a queda de pressão, tá bom? Se vocês precisarem aí, possivelmente vocês vão achar um programa, se vocês precisarem de coisas mais aprofundadas, né, vocês podem usar um desses modelos analíticos que a gente viu aqui, tá bom? Mas possivelmente aí existe outras formas, por exemplo, nesse fator de atrito aqui, né? Às vezes não é esse fator, tá bom? Ele utilizou isso daqui, às vezes é um outro. Então daí tem que fazer um teste empírico para verificar na prática. E às vezes, por exemplo, vou mudar o fluido, daí tem que fazer toda essa visualização. Teve um trabalho de TCC que o aluno estava verificando o emprego de novos fluidos, né? Hidrocarbonetos, em substituição a 134A, né? Daí, durante o debate de fluidos refrigerantes, vocês vão ver a questão do ODP, GWP, né? Então, às vezes, vocês têm que também mudar a válvula de expansão, né? No caso, se fosse um tubo capilar, possivelmente teria que mudar o comprimento e o diâmetro desse tubo capilar para atuar nessas novas condições. For fazer um retrofit, né? Usar o mesmo sistema, às vezes o evaporador, o condensador funciona, vou trocar o compressor e a válvula de expansão, ou às vezes preciso trocar todo o sistema, daí já não é retrofit, é uma troca total mesmo do sistema, tá bom? Então é esse o conhecimento que eu queria passar para vocês. Então a gente se vê na próxima aula.